Desculpe aí, pessoal, mas nós estamos voltando aqui, tá? Terminou sem eu ver aqui a contagem dos segundos. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo, sim. Nós estamos entrando de volta. Eu vou pedir aqui para o nosso amigo entrar. Muito bem, muito bem. Todo mundo chegando. Estão gostando do papo? Tá bom por aí? Eu estou vendo um bocado de mãozinha aí, só dando tchau, mas ninguém dizendo eu vou fazer uma pós-graduação, quero servir a Deus melhor. A gente entende que missões começam onde você está e terminam onde Deus quiser. Então está aí de volta o Rony. Rony, vamos continuar então a responder a pergunta do Fábio, né? É, tem possibilidade, Fábio? Tem possibilidade, mas é muito improvável. É muito improvável, porque para ter uma aprovação de aumentar, por exemplo, a carga horária do curso, precisa passar pelo Conselho Superior Universitário. Ou seja, tem que juntar pelo menos quase 200 pessoas na Unicesumar, fazer uma reunião e eles aprovarem. Depois disso, a gente tem que apresentar isso para o MEC. Falar para eles, ó, a gente quer aumentar a carga horária do curso. Então, dá para se fazer, mas a curto prazo ou a médio prazo na Unicesumar é, é bem difícil. No nosso caso. Né? No nosso caso. Porque a gente tenta pensar uma quantidade de carga horária, Fábio, dividida em anos, né, para ficar mais fácil e flexível para as pessoas estudarem. Então, se você faz um curso de 4, 5 anos, é inviável economicamente para as pessoas e de tempo também. As pessoas não têm ânimo de fazer um curso muito longo. Então, aí a gente precisa encontrar um meio termo de como atender a necessidade, mas também a demanda das pessoas, para que a gente possa ter bastante pessoas realizando o curso. Senão a gente faz um curso de 4 anos, como normalmente os seminários realizam, mas inviabiliza enquanto negócio, porque não dá sustentabilidade, né? A gente vê aí a dificuldade dos cursos pequenos e seminários de se manterem. Rony, eu tive a oportunidade e o privilégio de participar junto com o Wesley de um encontro que houve lá no Mackenzie, onde eu creio que eles estavam conversando sobre a possibilidade de usar o estudo superior, o ensino superior, para o preparo de pessoas com uma visão de Deus para se envolver no ministério. E eu tenho certeza que a Unicesumar ela foi pioneira em pensar em como usar toda a sua estrutura em prol do reino, preparando o ensino teológico, missiológico, mas também dando a oportunidade da pessoa sair plenamente preparado com uma faculdade e o ensino teológico diretamente para o campo. Isso foi uma sacada muito legal por parte da Unicesumar, que fez parte de conversas que eu tenho certeza que o Wesley deve ter tido com muita gente aqui no Brasil. Fala um pouquinho dessa iniciativa que vocês tiveram e como é que ela funciona em termos de preparar pessoas com visão missionária, mas que querem também dar alguma coisa da sua vida naquele campo onde eles estão sendo chamados. Eu acho que ideal seria a família Matos responder isso, mas qual é a minha leitura? Qual é a minha leitura? Se eles não estivessem trabalhando com educação, vamos pensar nas histórias do professor Wilson, que é o fundador, né, o sócio fundador da instituição.
das histórias que ele sempre conta publicamente, ele fala que antes de trabalhar com educação, ele tinha uma rede de logística que distribuía ficha telefônica e lista telefônica. Então, como ele é sagaz para entender a necessidade de mudar o negócio, de empreender e de buscar novas modalidades, né? Mas eu acho que se ele continuasse distribuindo ficha telefônica, isso ia ser real. Realizar missões ia ser real. Porque está vou utilizar uma palavra que os coaches usam muito, está no mindset dele. Está no chamado, está no desenho inteligente que Deus fez dele. E, consequentemente, ele conseguiu passar isso para a família. Então, eles não pensam viver de uma outra forma que não seja fazendo missões. Wesley acabou sendo o catalisador disso tudo. Não apenas o Wesley, porque se você vê, todos são envolvidos com missões. Né? O William é presbítero, o professor Wilson é presbítero, o Wesley é pastor, a Ludiana, o Wilson Filho, toda a família. Então, eles não conseguiriam, acho que, fazer de uma outra forma que não fosse pensando em desaguar em missões. E fazendo isso, não apenas pelo viés da igreja, mas fazendo isso pelo viés público, que é o que a gente chama de teologia pública, que é ações do reino de Deus na sociedade, porque é o que eles têm feito. Eles fazem muito isso em Maringá. Então, o Wesley acaba sendo o catalisador disso, desses desejos de toda a família, ele acaba sendo responsável para executar, né, essas ações. Então, eu acredito que aí eles começam, como a gente pode abençoar a igreja no país, como a gente pode abençoar os missionários no continente africano, vamos trazê-los para cá, vamos dar curso gratuito, vamos dar comida para eles, vamos dar alojamento para eles, para treinar, para que eles voltem para os seus países e desenvolvam missões lá. Via de regra, sempre são países de fala portuguesa, né? Então, tudo que eles fazem na sociedade e aonde eles colocam um campus da Unicesumar, a missão vai junto. Abre para as igrejas locais, abre para treinamento de liderança. Então, eles não fariam de uma outra forma. Eu creio que Deus tem trazido eu ouvi uma fala, deixa eu ser um pouquinho mais arrastado nessa resposta. Eu conversando uma vez aqui em Maringá com o Paulo Júnior, lá do estado de Goiás, do Tribal Generation, né, que foi um dos precursores lá da Sal da Terra. E ele falou assim, que conforme o povo de Deus ia andando, Deus ia dando sinais de bênção com os poços, né, jorrando água, e ele fazia um altar mostrando que a bênção de Deus estava nesse rastro do povo. Ele fala que essa região do Paraná é um desses lugares de manancial da bênção de Deus. Então a Unicesumar brotou no meio desse manancial e Deus traz pessoas para cá. Então traz você, acho que a última dessas reuniões foi o Andrew Scott, né? Mas traz gente do mundo inteiro. E o Wesley costura muito bem essas relações assim. Eu estou falando Wesley com intimidade, pode ser que quem está nos escutando não conheça. É quem promove toda essa questão da visão missional nas organizações, no grupo educacional da Unicesumar, aqui em Maringá e Brasil afora. Então, ele costura essas relações e Deus tem trazido e feito daqui, de Maringá, e aí especificamente da Unicesumar, um lugar de bênção para o reino de Deus. Interessante. E aí nasceu a Unimissional, que foi um projeto assim, fora da caixa. Como é que ele funciona, esse negócio? Que eu já ouvi do Cassiano, eu queria ouvir agora do diretor do EAD, que também é diretor do Unimissional na parte de ensino. O que eu faço? Mesmo coordenando esse núcleo de educação humanas aqui na EAD, eu consigo contribuir com ideias e trabalhar como uma espécie de consultor lá para as necessidades, não
apenas isso, mas para a gente orar junto, se pastorear mutuamente, né, com toda a equipe que pensa esse projeto. Esse projeto está no coração do Wesley, estava no coração do Wesley desde quando eu voltei para Maringá em 2012. Ele me desafiou nisso, Rony, vamos fazer, precisa ser feito. Eu estou com uma ideia mais ou menos assim. Isso foi sendo desenhado, apagava, fazia outro rascunho, apagava. E com a graça de Deus, no ano da graça, né? Antigamente se falava assim, ano da graça de 2020, aprove a Deus trazer o Cassiano e toda uma excelente equipe para executar esse projeto. E a Unimissional, ela tenta trazer isso, juntar a demanda da sociedade, que é de profissionais capacitados e com princípios cristãos, mais a demanda da agenda do Reino de Deus, que é sinalizar o Reino de Deus no meio dessa sociedade. Então, a Unimissional consegue casar com essas duas agendas. Então, ao mesmo tempo que dá um treinamento missional, para quem se sente vocacionado para trabalhar com missões, ela também capacita com curso profissional. Então, a pessoa sai daqui, a gente diria assim, uma dupla certificação, com uma profissão e com os princípios do Reino de Deus, para que por meio dessa profissão, ela consiga influenciar pessoas e sinalizar o Reino de Deus. Hoje você tem quantos alunos na Unimissional participando? Pelo projeto, a gente decidiu começar pequeno. Então, com um grupo menor, para que a gente pudesse ir testando, sentindo como as igrejas estavam percebendo o projeto, também para dar sustentabilidade interna para o projeto, e para que a gente pudesse dar uma atenção plena por conta da metodologia que foi escolhida para ser desenvolvida no projeto. E essa metodologia foi trazida pela professora Raquel, que é um dos grandes diferenciais da Unimissional, que é a metodologia que a gente chama de Service Learning, que seria aprendizado pelo serviço. Então, são projetos de serviços que os alunos vão aprendendo enquanto realizam o serviço. E enquanto realizam o serviço, eles já vão aprendendo da sua profissão e já desenvolvendo no serviço aquilo que eles estão aprendendo. Então, é muito prático, né? Eles se sensibilizam com esse serviço que eles estão realizando e, ao mesmo tempo, vão se capacitando de princípios e de treinamento missional e também técnico, né, do curso que eles optam em estudar. Então, por exemplo, eu tenho um menino aqui na nossa igreja que de vez em quando ele me procura dizendo: pastor, eu gostaria muito de me envolver com a área de relações públicas, com a área de relações internacionais, e que eu pudesse servir em algum lugar com isso. Para essa pessoa, como é que eu poderia encaminhá-lo para a Unicesumar? O que um pastor deveria fazer quando alguém se apresenta querendo ser um profissional e, ao mesmo tempo, ser um missionário, e eu tenho um curso como esse à disposição? Quais são os passos que essa pessoa precisaria dar? Eu vou brincar aqui. Se não for de Maringá, o primeiro passo é fazer a mala. Faz a mala, segundo é comprar passagem e terceiro envia esse jovem. Porque esse jovem está sedento de mudar o mundo. Esse jovem está aberto e com a mente em informação é mais fácil de moldar, tem um coração mais ensinável e ele quer fazer a diferença. E os nossos jovens hoje em dia estão carentes de bandeiras para defenderem, carentes daquilo que a gente, em certa maneira, chama de ideologias. Eles não querem necessariamente bandeiras macro, de ideologias macros, mas eles querem bandeiras menores para realizar uma diferença no micro-universo deles. É o que a gente chama de jovens pontes. Esses jovens estão sedentos. Então, essa liderança precisa estar atenta à necessidade desse momento, dessa geração milênio, ou quer seja o outro nome que se dê. E aí sim, entrar em contato conosco da Unimissional para conversar e para se sentir mais seguro. E enviar esse jovem. Porque aqui a gente tem toda a infraestrutura para receber esse jovem, para dar o acolhimento necessário, para fazer o acompanhamento e a mentoria espiritual necessária,
o alojamento, a refeição, ele vai ficar dentro do campus, ele vai estar estudando, no caso, procurando uma capacitação profissional numa das maiores e melhores universidades do país, né? E ao mesmo tempo tendo contato com agências missionárias e pensadores do reino de Deus que estão fazendo a diferença no momento. Então, e ele vai ter esse contato íntimo, né, nesses grupos pequenos de serviço, e enquanto ele vai fazendo isso, ele vai amando, né, e vai acolhendo. Ontem a gente comemora o Pentecoste, né? Sempre 50 dias depois da Páscoa se comemora o Pentecoste, que é o derramar do Espírito Santo, e cada um aonde estava ouvia na sua própria língua, não é? Então essa linguagem a gente precisa encher do Espírito Santo de Deus, essa liderança e essa nova liderança juvenil, para que eles possam ouvir o Zeitgeist, né, que é a expressão alemã de o espírito do tempo, daquilo que Deus está fazendo nesse momento, ouvir que é essa necessidade dentro dessa linguagem para poder enviá-los para fazer missão. E dessa maneira eles possam ir fazendo a diferença onde eles estão, perturbando, é assim que os evangelhos, né, e Atos vai falar, assim, eles causando alvoroço aonde eles vão chegando, mas também levando relevância ao ponto das pessoas desejarem estar perto deles, de tê-los como bons profissionais em cargos de gestão, né, porque eles têm essa diferença, têm esses princípios, e a Unicesumar e a Unimissional pode oferecer isso para eles. Eu lembro até hoje, de contar uma historinha para você. Num dos Teen Streets da vida, em 2006, eu acho, o Paulo Capelletti veio ser um dos preletores numa formação rápida, e ele falando que no alto dos 40 e poucos anos dele, eu acho, na época, ele falou assim, eu me arrependo de ter, né, na ocasião, se especializado na formação de pastor. Porque ele falou assim, na fala dele na época, em 2006, ele falou assim, hoje eu posso fazer tão pouco pela sociedade por ter apenas me especializado, acho que ele tem outra formação, mas ele se especializou mesmo na área pastoral, né? Ele falou assim, eu me especializei nisso e com isso eu posso fazer tão pouco, enquanto profissional eu poderia fazer tanto. Fazer a diferença em outros segmentos, em posições de liderança na sociedade. Então, a Unimissional vem para estreitar essas duas agendas, para que esse profissional vá com esse coração missionário para a obra. Que a obra pode ser a região onde ele mora ou pode ser o outro lado do globo terrestre. E é interessante, Rony, o que você está falando, porque a gente lida com missões há 42 anos. E, logicamente, eu tenho passado por essa transição de missões sendo feitas àquele nível tradicional, em que você explicava Deus nos campos missionários, para um modelo em que hoje você mostra Deus no campo missionário. E esse modelo que nós estamos vislumbrando aí para frente, ele também ajuda a igreja na questão até de sustento. Geralmente, essa questão de sustento é um grande impasse na vida do missionário, quando ele está no campo, do outro lado do mundo, vivendo, tentando viver com aquele mínimo possível que ele tem. Quando ele sai daqui duplamente preparado, tanto teologicamente, que é a base do chamado dele, como profissionalmente, ele tem a chance de já começar no campo missionário muito mais à frente do que aquele modelo tradicional, porque ele já tem um grupo de pessoas ali que está observando a sua vida e, de alguma forma, já está falando com a sua profissão centenas de sermões que ele vai ainda pensar em pregar. Como é que você vê isso até a nível de ajudar a igreja a pensar o futuro do sustento missionário? Vou te dar um exemplo meu, Humberto. Eu tinha meus 21 anos, eu me senti vocacionado por Deus, por conta de toda a minha trajetória de vida, a viver para o reino de Deus.
E eu busquei minha igreja local para fazer um curso, um treinamento, para eu poder ser enviado para o campo, missionário, para poder ajudar, como obreiro. E eu não tinha nem dinheiro para fazer o curso da igreja, porque eu vim de família pobre. Então, eu fui para o meu pastor entendeu que eu tinha o chamado, e ele falou assim, então eu vou tirar do caixa da igreja a tua mensalidade. Então, a igreja tinha que pagar para eu fazer o curso. Eu sempre fui pobre. Se eu fosse falar, por exemplo, com a minha mãe, mãe, olha, eu quero ser pastor e não vou poder, eu tenho que parar de trabalhar com meus 17, 18, 19 anos, porque eu só vou me capacitar. Minha mãe precisava também do dinheiro que eu levava para dentro de casa. Então, se eu vou para missões, estudar para missões, eu não trago dinheiro dentro de casa. E o dinheiro também era fundamental. Então, eu tive que optar, né? No momento oportuno, no meu caso, eu não fiz o treinamento, eu comecei a fazer o treinamento da igreja e parei para eu fazer uma faculdade, porque eu via na faculdade uma possibilidade de prestar um concurso público, de conseguir um emprego. Né? Então, vivia aquele impasse. E aí, quando eu comecei o curso, eu fui fazer estágio para poder ser remunerado, para levar o dinheiro que eu precisava para dentro de casa, em certa medida. Então, esse problema, quem escolhe realizar um unimissional não tem. Então, quem não tem dinheiro não tem esse problema. O jovem que só vai ter a liberação do pai depois que ele realizar a sua primeira profissão, num curso universitário, também não tem esse problema. Ele redime o tempo. Né? E redime também, além do tempo, a questão econômica. Porque o jovem que vem fazer um curso como esse, já buscando a sua profissão, ele rapidamente volta para o mercado de trabalho e não precisa que a igreja dê uma bolsa para ele estudar. Né? Porque mais rápido possível, ele está realizando estágios, com os princípios dele, com certeza, ele vai ser um profissional diferenciado no mercado de trabalho e ele se emprega mais rápido. Né? Isso aconteceu comigo. Só que para mim demorou um pouco mais de tempo, porque eu tive que entrar na faculdade, fazer estágio, de estágio, aí que eu fui galgando novas possibilidades profissionais da Unicesumar. Então eu fui de aluno a estagiário, depois capelão, depois professor e hoje sou coordenador. E isso quem me deu foi a possibilidade profissional. No meu caso em específico eu fiz teologia, mas se fosse um outro curso da mesma forma. Então a Unimissional estreita isso, redime esse tempo e potencializa num espaço de tempo menor o rendimento dessa pessoa. Né? E ela se mantém no campo missionário. Né? Então ela não fica refém. E ela também vai poder, por exemplo, se ela está num campo e percebe que a necessidade daquele lugar é X, é Y, ele vai buscar o curso que vai ajudá-lo a crescer naquilo ali, tanto profissionalmente como também a nível de sustento, né? Então a pessoa se capacitou na área de TI. Então ela pode entender da parte de Deus, buscar um campo missionário onde tem uma demanda de TI, então ela vai ser direcionada para um campo onde tem uma demanda de TI. Ou ela pode ser que não, ela fala assim, eu quero entender de Deus qual país tem determinada demanda, que eu entendo que eu tenho esse chamado, porque aí eu vou fazer esse curso, responder aquela demanda. Então ele tem possibilidades diferentes de ser chamado para a missão. Né? E mesmo sem falar uma outra língua. E sem depender. Imagina em época de Covid, que o sustento das igrejas diminuíram, o quanto os missionários dependem de recursos de igreja, de agências missionárias, não estão sofrendo. Se a pessoa é um profissional da área, ela é um problema a menos que ela tem. É verdade. E quando você está num campo missionário, a maior preocupação que você tem é o teu sustento. E que te tira o foco.
Eu me Isso é lembro disso. normal É, de qualquer ser humano, me né? lembro Te que tira o foco. me lembro que em 25 anos dos 42 que eu passei servindo a Deus na obra missionária, eu tinha metade do sustento que eu precisava. Justamente porque a gente não tinha essa ideia da dicotomia entre. A gente fazia a dicotomia, na verdade, entre secular e sagrado. Aliás, esse é um tema que daria aqui mais um bate-papo entre nós dois aqui muito grande. Mas essa ideia de separar sagrado do secular também foi um dos grandes problemas que nós tivemos na nossa teologia, que, na verdade, importada, né, que não tinha nada a ver com a nossa realidade aqui, embora a nossa realidade aqui precisasse de uma boa dose de sagrado no meio do secular, né? E se é que isso existe. Mas É, a gente percebe que é uma discussão que muita gente achava que fazer um curso desse era um curso, era um pouquinho menor a valorização lá do lado de fora do que se fazer um curso presencial. Como é que você vê hoje, né, diante do mundo aí que vai exigir cada vez mais EAD, essa diferença entre estar presencial e o EAD e qual a valorização que a gente precisa dar para isso aí? essa situação de mobilidade social, Humberto, está revelando que muitas das reuniões que a gente fazia presencialmente podia fazer por uma videochamada, por um e-mail, por uma mensagem de áudio de WhatsApp. Então, todo esse gasto de recurso, de ter que viajar para realizar uma reunião, por exemplo, ou para estudar, né? Para você ter que mudar de cidade para buscar uma cidade grande que tem um curso universitário, ou para você devotar 4 horas durante 5 noites da semana para você ficar sentado estudando, isso não se encaixa mais com essa sociedade líquida que a gente tem, que é muito fluida, é muito rápida, é muito dinâmica. Não dá para parar todo esse tempo. E a situação do Covid, da quarentena em todos os países, demonstrou isso. A gente gasta recurso natural em demasia quando não precisa. A gente tinha muita necessidade de reunião, eu acho que o latino é mais ainda isso, não sei, você poderia falar melhor. Essa necessidade de estar mais presente é maior ainda. Mas isso está caindo por terra, que a gente está vendo que não tem essa necessidade, né? As grandes Uhum. conferências, as reuniões que estão sendo realizadas, e eu estou trabalhando em casa desde o dia 20 de março. Eu não precisava botar o pé na instituição, e os cursos estão acontecendo. Então não tem necessariamente. E olha o tanto de recurso que está sendo economizado. Então, o EAD veio para mostrar que caiu por terra esse medo de achar que EAD não tem qualidade, ou que não tem efetividade nas relações emocionais. Uhum. Um dos grandes medos que as pessoas têm do EAD na hora de falar de teologia ou formação ministerial é falar como é que vai se cuidar do caráter ou da espiritualidade de quem está aprendendo. Vai cuidar da mesma forma que você cuida presencialmente. Ou você fica colado na pessoa 100% do dia dela, né? Então, o cuidado é de quem está disposto a andar junto, quer seja no virtual ou quer seja no físico. Porque nessas duas situações são reais. Porque existe emoção, existe envolvimento, existe cuidado. Então, a espiritualidade, cuidar do caráter, a gente pode fazer isso no EAD, que muitos pais não conseguem fazer mesmo morando na mesma casa com os filhos. Então, está caindo por terra esses mitos de que o EAD não consegue preservar a qualidade. E quando você vai para a análise do MEC, a gente demonstra isso. Não só os indicadores do Brasil, mas no mundo, mostrando que os índices de educadores, os índices educacionais no EAD se mantêm. Hoje, nos Estados Unidos, tem universidade que não tem professor. Tem Sim. projetos que não tem professor mais. Você faz isso de uma maneira autodidata
sendo protagonista da sua própria aprendizagem. E o EAD potencializa isso, que é o diferencial. Tanto a Unicesumar quanto a Unimissional fortalece ainda mais essa necessidade de se aprender dessa forma. Não só pelo EAD, mas pelo serviço. É uma disposição em querer servir. Né? A gente vê esses movimentos populares, vamos pegar esse da última semana, que Vidas Negras Importam, que começou nos Estados Unidos, o quanto de cristãos que legislam, que defendem os direitos, que são políticos para legislar novas leis, pensar novas leis, quantas ONGs que precisam, tem uma demanda que grita, né? A Bíblia fala assim que a criação geme pela falta da manifestação dos filhos e filhas de Deus. Né? O mundo geme por pessoas que pensem cidades inteligentes e sustentáveis. Né? Economistas que possam pensar um capitalismo que não seja tão aviltante, que diminuam essa discrepância social e econômica, né, que humanize as relações econômicas. Então, o mundo está carente de profissionais que sejam bons para ditar como que tem que ser a ética do mundo, né? Como é que tem que ser o pensamento ecológico e a educação à distância por meio tanto da Unicesumar quanto da Unimissional, não querendo puxar a brasa para minha sardinha, pode e tem feito isso, né? Trabalhando esse novo tipo de mentalidade. Tá. Eu queria voltar agora, porque tem pessoas me perguntando aqui por outras mídias, como é que eu faço para poder participar da Unimissional? Você falou, faz a mala. Se você mora aqui em São Paulo, quer ir para Maringá, faz a mala. Mas tudo bem, ele fez a mala, ele vai chegar lá, tem lugar para ele morar, como é que ele vai comer, como é que ele vai pagar os seus gastos. Dá uma ideia para a gente aqui, se tem alguém aí do outro lado que está querendo também fazer um curso como esse, né, unindo tanto a teologia, a missiologia com uma profissão, o que eu tenho que fazer? Então, nós temos uma equipe preparada para receber, para pensar desde a saúde desse jovem, desse adulto, desse adolescente que vem para cá, para ajudar ele a pensar a logística de como é a cidade dele, se ele é menor de idade, se ele não é menor de idade, porque a gente tem que ter muito zelo em fazer bem feito e fazer com a motivação sadia e do jeito correto. E a Unicesumar e a Unimissional prezam por isso. Né? Agora falando mais específico da Unimissional, prezam por isso. Então a gente tem profissionais específicos para fazer esse tipo de abordagem, de acolhimento com o jovem e com os pais, ou com a igreja local, para orientar e falar assim, qual é a necessidade econômica de vocês? Tem uma necessidade de ficar aqui, nós vamos providenciar alojamento. Olha, não, eu tenho recurso, eu não preciso ficar porque eu consigo alugar uma casa. Ok, essa é uma outra realidade. Então vamos ver essa outra realidade. A vantagem é que a Unimissional fica dentro do campus. Então, essa pessoa está salvaguardada com essa experiência universitária, com tudo ao redor. Né? Desde o alojamento, ao restaurante, aos projetos de serviço que ela precisa desenvolver, ao curso universitário que ela precisa realizar e também aquilo que é o dia a dia do treinamento missional dela. Então ela consegue tudo isso. E aí a gente vai dar todo o apoio no site, né, Unimissional. Digitou aí no Google Unimissional, já vai aparecer Instagram da instituição, Facebook da instituição e o site da instituição. Ali a gente tem muitas outras informações, porque muitas vezes o líder religioso fica preocupado quais são os valores religiosos dessa instituição, né?
E a gente tem tudo ali no nosso site para tranquilizar quais são os valores que nos direcionam, né? Qual é essa fé cristã protestante que nos guia nos ensinamentos também. Muitas vezes o líder tem essa preocupação, os pais também têm. Né? E aí aqui vai estar salvaguardado de tudo isso. Eu não seria a pessoa mais indicada para fazer isso, porque eu tento pensar mais a parte educacional, o currículo, ajudar, né? Eu não estou à frente, quem está à frente é a Raquel, É o Cassiano. junto com o Cassiano, mas a gente está lá para ajudar a pensar nessa estrutura pedagógica do curso. Né? Eu Mas estou digita dizendo aí, isso. Unimissional tem todas as informações. Uma pergunta, Humberto, para pai de alunos. Pai de aluno é bom responder isso, viu? Eu sou um deles, né? É, eu e minha esposa. Você vê que a minha esposa aí está dando todos os endereços aí da Unicesumar e da Unimissional. É, Mas, eu tenho imenso prazer, né, de conversar sobre quem eu conheço. A razão de convidar você e convidar e ter sempre contato aí com o Wesley, com a família Matos, né? É porque a gente conhece vocês. Eu estive participando, né, de encontros aí com vocês desde a época que era só Sesumar, né? E hoje ver a Unicesumar com praticamente uma cidade dentro desse campus aí é fantástico ver o crescimento e a capacidade de criatividade de um grupo de pessoas que começou praticamente do zero e que chegaram no topo da montanha assumindo os riscos, né, da escalada. Então é muito bacana isso, muito bacana ver tua vida, Rony, perceber que você é um homem de Deus usado para formação de opinião de pessoas que vão sair daqui para o mundo inteiro. Você já pensou o quanto Deus está te usando, meu cara? pensar, porque eu acho que Deus não usa muito, não. Eu tenho que crer. Eu não penso muito, não. Eu creio e vou andando. E se Deus fizer, amém. Porque o meu desejo é que Deus vá fazendo na minha vida enquanto eu estou caminhando e que minha vida seja um luzeiro para as pessoas, que de certa forma eu consiga atrair as pessoas para o debate, para a reflexão. Eu me vejo muito como com um chamado profético. Então eu sou muito contestador, eu sou mais irreverente, eu sou sério, mas eu sou mais irreverente e tento ficar questionando. Então, quando eu questionei da minha bolha de trabalhar dentro de igreja, é porque eu queria alcançar mais pessoas. E hoje, quando de certa forma eu consigo, por exemplo, fazer uma discussão dentro do curso de sociologia, que é o curso que você faz, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz, eu oro, eu espero que alguém seja alcançado pelo debate, por essa dialética de ideias, porque eu sempre tento trazer algo que a pessoa não pensou muito. Né? Deixa eu Uhum. tentar olhar para um outro lado que a pessoa não está olhando e eu me vejo chamado por Deus para isso. Né? E se Deus alcança as pessoas, se as pessoas se permitem ser tocadas pelo Espírito de Deus e vão avante, eu fico muito feliz. É muito legal. Uhum. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu sou apaixonado por essa instituição que eu escolhi trabalhar. Eu escolhi vir para cá e eles me permitem, me dão um espaço para eu desenvolver os meus dons, a minha vocação aqui, confiam em mim, para dar todo o direcionamento teológico. Eles são muito zelosos com a sã doutrina também. E se eles me permitem estar aqui é porque de alguma coisa eu consigo ajudar. E eu tento fazer com uma linguagem simples, assim, não. E eu tô. O que eu oro a Deus é assim, que meus pais fiquem felizes e orgulhosos. Né? Que meu filho, agora com 3 anos, fique orgulhoso do pai que tem, que minha esposa se sinta orgulhosa do marido que tem. Primeiro como vida, como exemplo vivo do Evangelho. E depois daquilo que a gente está fazendo, né? Você ainda chora, cara?
Depois de tanto tempo servindo a Deus, você ainda tem momentos E você vai de fazer se eu chorar agora. derramar. Só com essa pergunta. E verdade, porque eu chorei. é, Chorei ontem. Eu estava assistindo. Ontem não, ontem foi domingo. Eu chorei sábado à noite. Eu estava assistindo uma série na Netflix. Uma série que, para os valores morais da família brasileira cristã, talvez não seja muito benquista. É uma série chamada Hollywood, que mostra a indústria cinematográfica na final da década de 40 em Los Angeles. E o tanto de desafio étnico que os negros precisaram vencer naquela época para ser protagonista, por exemplo, do cinema, quanto que as mulheres lutaram para ter cargos de gestão, isso no final da década de 40, começo da década de 50, e o filme trabalha esses temas e me tocou. Me tocou porque eu fiquei sábado acompanhando o dia inteiro a situação nos Estados Unidos. E eu revi aquele vídeo daquele policial e eu não acreditava que diante dos meus olhos eu estava vendo uma vida sendo perdida. Eu não acreditava. Eu não consigo acreditar de tal forma, assim, né? Qual é o nosso desafio de mudar a mente das pessoas, de que o evangelho possa alcançar essas pessoas. E isso me toca demais, porque eu vejo tanto de trabalho que a gente tem. E eu falo para os meus alunos que quanto pior está o mundo, mais nós temos trabalho, mais os campos estão brancos, mais a gente tem trabalho a ser feito. Com o Covid, isso tem crescido, potencializado a nossa vocação missional ainda mais, de tentar fazer a diferença no mundo. Então, quando eu vejo isso, eu choro, não tem como. Por isso que eu falei, só Bem-vindo de ao clube. falar, e eu não sou muito fácil de chorar, não. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube daqueles que realmente amam a Deus e amam o próximo. Na verdade, eu acho que cristianismo é uma declaração de amor por Deus e pelo próximo, né? E principalmente por Cristo, né? Cristo, se você não ama, deixa-o. Se você não ama, dificilmente você vai fazer alguma coisa com sentido, né? Então, o fato da gente ter esse Cristo no coração dá essa sensibilidade na gente, né? No outro dia eu preguei na nossa igreja sobre a igreja de Éfeso, que fazia tudo legal. Eles tinham uma boa doutrina, tinha tudo corretíssimo, né? Faziam um bom trabalho social, faziam um bom trabalho com o povo da igreja em si, que era perseguido, mas não tinham coração na coisa, né? E essa coisa do coração é que faz a gente brilhar nos olhos, querer fazer o melhor por esse país, se levantar no meio dessa pandemia. A minha vontade aqui, cara, era me lançar lá fora. Estou no grupo de risco, né? Eu e minha esposa. Mas a nossa vontade era estar abraçando gente, porque na verdade eu acho que esse é um outro problema que os pastores tiveram nesse tempo. A gente vive de abraço, a gente vive de toque, a gente vive de conversar com pessoas. E nós tivemos que ir para dentro de casa e ficar dentro de casa, escrevendo e se vendo pela telinha, né? Que é o contrário aqui até do nosso bate-papo. Eu, Mas eu tenho um grande desafio, assim. Eu não sou uma pessoa tão afetuosa desse contato, desse beijo, desse abraço. Eu teria todo um momento de libertação ou de análise para fazer, para expor o porquê disso. Mas eu amo muito as pessoas que eu entendo que é um amor que Deus colocou no meu coração e que foi muito alimentado pelos meus pais. Minha casa sempre foi cheia de mulheres
com minha mãe parando de jantar para orar com essas mulheres, para atender essas mulheres. Meu pai tinha uma pequena marcenaria e não foi uma, duas, não foram 3 vezes, de uma maneira irresponsável, que meu pai amava o próximo, deixando muitas vezes de colocar comida na boca dos filhos dele para dar o dinheiro para o funcionário, para fazer outras, né, assim, compartilhar. Então, eu tive muito esse exemplo. E eu amo muito por meio dessa reflexão, desse contato. Eu gosto muito de gente, de conversar com gente. E eles me deram toda essa base. Então, assim, eu nem sou muito do abraçar, assim, e os amigos que são próximos tiram sarro disso, né? Mas isso não impede a gente de amar as pessoas. Não impede Eu me de lembro uma chorar o vez, choro delas. eu me lembro uma vez que estava com você aí em Maringá, a gente batendo um papo, tomando um café gostoso naquela padaria que você vai me levar de novo para tomar aquele café. Eu me lembro que você estava falando de uma pessoa que você estava atendendo, que até você tinha tanta coisa para fazer, mas você deixou tudo para ir lá. Você vê aquela pessoa. Não me lembro aqui todos os detalhes, né, da conversa, mas me lembro disso, que é parte do teu chamado, é parte do meu chamado, amar o próximo, né? Na verdade, cristianismo tem tudo a ver com amor, tudo a ver com amor. Ainda se eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse todos os bens do mundo, ainda que eu soubesse os mistérios, então aqui, né, traz a gente de volta para aquilo que o verdadeiro ser humano é, que é essa coisa de querer ser amado, de querer ser tocado, de querer ser alguém com dignidade, e só através da missão de Deus eu vejo isso sendo capaz de suprir a necessidade do ser humano. Você vê assim também, Rony? Eu vou falar uma heresia aqui, viu? E que meu pastor, que é o Naamã, não me escute. Para mim, teologia é quase um acidente de percurso. Uhum. Entendeu? Teologia é um acidente de percursos. Os seus dalites lá, eles querem amor. E eles vão fazer a diferença lá amando. E lá, você já compartilhou isso, da importância do toque para aquela realidade lá. Precisa sim, né? Quem quer ser um profissional da fé tem que se capacitar, tem que estudar, mas não pode perder esse coração. Meu pai é muito provocador, assim, ele sempre me questiona. Meu pai me perguntou há 3 semanas atrás qual era a última vez que eu tinha chorado. Porque ele fala que ele conhece um homem por aquilo que toca o coração desse homem ao ponto dele chorar. E meu pai sempre foi muito provocador, assim. Eu lembro quando eu estudava, fazia teologia, eu entrava, fazia esse treinamento para obreiro, no caso, lá de missões. E meu pai em casa, assim, eu estudando 1 hora da manhã, lendo Bíblia, lendo livro, e ele entrou no meu quarto um dia e falou assim: do que você está fugindo? E eu, não, mas eu estou lendo a Bíblia, eu estou estudando, estou buscando a teologia, né? E ele, do que você está fugindo? Né? E ele me provocava nesse sentido, de que para as pessoas serem cuidadas, não precisava. Aquilo ajudaria com certeza, mas que não precisava daquilo. Não precisava me preocupar com o que eu haveria de comer e de beber. Então, por mais que o missionário está em campo, numa situação de pandemia, de recessão econômica mundial e que vai solapar o Brasil, essa não tem que ser. Eu sei que é difícil, mas não tem que ser a preocupação primeira do missionário. Eu Porque acho, Deus Rony, continua cuidando. que essa pandemia ela é uma peneira para muita gente, no sentido assim de que alguns vão deixar o ministério porque o coração não estava naquilo, mas outros vão se engajar no ministério até sem dinheiro. Muita Amém. gente está perdendo emprego, muita gente, igrejas pequenas não vão subsistir ao impacto econômico, né, que o país está passando.
Mas, por outro lado, eu vejo que tem muita gente chamada por Deus que está disposta a pagar esse preço, né? E que, na hora do vamos ver, é que esse preço fica bem patente assim diante das pessoas. Isso que você está falando é caso de amor, e somente caso de amor. O resto é complemento que eu e você podemos ter e fazer, e interessante e importante, né? A gente se envolver com a nossa preparação, mas a coisa mais importante é você ter a certeza de que quem te chamou foi esse Deus que você expôs aqui para a gente com tanta brilhantez e que motivou aqui o nosso coração. Meus queridos, nós estamos terminando o nosso papo com esse homem de Deus que foi chamado para formar opinião. Deu para perceber que não há incompatibilidade entre inteligência, sabedoria e fé, que nós podemos ter os três juntos para que o reino de Deus seja expandido da melhor forma do mundo, que a gente não tem nem ideia, porque esse é assunto dele, e ele te chamou para colocar você no lugar que ele quer que você esteja. Não importa se é dentro da tua casa, se é ali na esquina, se é na multinacional, ou se é lá do outro lado do mundo, onde Deus vai te colocar porque não tem ninguém para ir. O importante é que você esteja preparado. Se você quer mais informações sobre o que o Rony estava falando, como fazer parte desse negócio todo, entre em contato com a gente. Eu tenho o maior prazer de te encaminhar lá para o Rony, para a Unicesumar, para a Unimissional, para onde você quiser. Rony, alguma palavra terminando o nosso tempo aqui? Só agradecer, me sinto honrado pelo convite. Creio que é um mimo de Deus para mim ter a oportunidade de conversar com você assim, de ficar 2 horas conversando com você. Foi um mimo de Deus para mim. Fico feliz, espero que quem for alcançado pelo nosso bate-papo agora online ou depois, eu não sei se você vai deixar Vou deixar. esse vídeo depois no YouTube ou no IGTV, mas eu agradeço, né, pela oportunidade que eles nos dão de nos escutarem, né, de emprestar os seus ouvidos, de emprestarem o coração. Eu acho que cabe a nós alcançar o coração das pessoas para depois ganhar o direito de ser ouvido. Então, eu fico muito feliz. Convido a todos a deixarem com que o Espírito de Deus gere essa criatividade de exercer a missão de maneira diferente, né? Essa situação vai nos potencializar, assim como a educação vai se reinventar, a missão vai se reinventar, todos nós poderemos nos reinventar como pessoas, como obreiros e cooperadores do reino de Deus e como profissionais também. Então não tenha medo do futuro, daquilo que o futuro reserva para a gente. Deus continua sendo o Senhor soberano da história, vai nos conduzir pelo vale da sombra e da morte, porque Ele é o nosso pastor e está conosco, né? Que a gente não deixe de acreditar nisso, não deixe de acreditar que o recôndito das mãos de Deus é bem grande, que cabe todos nós lá, todos aqueles que creem, cabem lá, porque Ele, assim como a galinha abre as asas e cuida dos pintainhos, Ele continua cuidando, mas que a gente tenha essa sensibilidade e criatividade de fazer, de buscar fazer nosso estudo missiológico, ministerial de maneira diferente, porque tem espaço, inclusive, para a gente se reinventar. Obrigado de coração, obrigado para a Silvia, graças, hermana, por estar aqui fazendo todo o trabalho aí de digitação. Obrigado. Obrigado por confiar na gente com o teu bem mais precioso aqui em Maringá. Amém, amém. Deus abençoe vocês, queridos, que estão aí do outro lado todo esse tempo aí, olhando para nós aqui. A gente louva a Deus pela tua vida também. Vocês todos são especiais, que entraram aí, conversaram com a gente, aqueles outros que vão assistir durante a semana. A gente só espera que Deus possa estar usando todas essas conversas, esses bate-papos aqui que a gente tem,
para te animar a continuar firme na obra do Senhor. Deus abençoe. Olha, dá um abração na esposa, tá? No Noah. E a gente se vê logo, logo, porque vou ter que levar meu filho daqui a pouco para continuar os seus estudos aí com vocês. Obrigado. Grande abraço. Obrigado. Até mais. Até mais, querido. Até mais.